Falarei da batalha espiritual para conquistar aquilo que já é seu. Vou falar da bênção que Deus já lhe entregou, e os demônios tentam desviar os crentes dessa bênção. Bênçãos de Deus têm nada a ver com teologia da prosperidade e nem riquezas. Quando a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, fala de bênçãos materiais, casamento, um cargo alto na empresa ou ter o seu próprio negócio. Mas temos que vigiar, pois os demônios irão se aproveitar que estão esperando alguma bênção e vão tentar enganar, como abrir uma porta grande de emprego que é para tirar da obra, como aqueles empregos que viajam muito, que trabalham à noite e chegam no outro dia. O diabo pode preparar um emprego que ganha muito bem para um fraco na fé materialista, para que ele venha se prostrar ao dinheiro e se desviar. Para quem desejar ter o seu negócio próprio, eu já vi casos de crentes comprarem loja de ímpios que não legalizaram na prefeitura, e não têm o aval para o funcionamento, lojas que não têm escrituras, e sempre que forem comprar qualquer coisa, peça o comprovante de compra e venda. Eu já vi crente comprar loja, sem pedir o comprovante que é a prova de que a loja é dele, e o antigo proprietário que vendeu conseguiu tomar a loja, e o crente não podia recuperar a loja na justiça por não ter esse comprovante em seu nome. Satanás envia os seus agentes para enganar e atrapalhar as bênçãos dos servos de Deus. A mesma coisa é a vida sentimental. Quando Deus quer preparar um casamento segundo o seu querer, Satanás envia o dele antes para a pessoa pensar que foi Deus. Seja emprego, cargos, vida material, vida sentimental ou espiritual, temos que vigiar se é Deus agindo ou não. Temos que orar para não sermos enganados. Quando oramos por algo é difícil conquistar. Os demônios facilitam para os ímpios conquistarem as suas bênçãos na terra, mas para os servos de Deus dificultam. A estratégia de dificultar as bênçãos é fazer os crentes murmurarem contra Deus por não receberem. O povo de Israel, quando estava no deserto, murmuraram pela demora da provisão de Deus, e os demônios se aproveitam dessas murmurações, e usam as suas táticas para atrasarem as bênçãos do povo de Deus. Eles não podem impedir as bênçãos, mas se aproveitam da murmuração que cria legalidade para eles atrasarem. Vou falar das guerras espirituais dentro de uma empresa, e quando o crente não murmura, a bênção vem, a bênção está garantida, mas mesmo assim, os demônios tentam impedir a bênção igual fez com o profeta Daniel que não murmurou, mas um principado terrível tentou impedir a sua bênção. O exemplo foi o meu filho que trabalhava de auxiliar de produção na indústria química. Ele fez faculdade de engenharia química para crescer dentro da empresa. Todo mundo da empresa já conhecia o potencial do meu filho, conhecia o seu caráter de bom funcionário. Ele não falava mal do chefe e de ninguém da empresa. Ele não participava de grupos de mexericos na empresa sendo novo convertido. E todo mundo que tinha faculdade era promovido a cargos maiores. E o meu filho que também tinha faculdade não era promovido. Eu achei estranho ele não ser promovido, porque além de ser um bom exemplo de funcionário, o chefe que promoveu os rapazes gostava dele. Foi quando eu entrei na guerra espiritual dele em oração, e na visão que Deus me mostrou, os demônios possuíam os chefes da empresa na hora da reunião para promoverem os funcionários, e na hora de escolher, o meu filho não era escolhido. Apesar de ser um dos melhores funcionários da empresa, nas 4 reuniões que teve cada uma em um mês, o meu filho não foi escolhido. Eu entrei em batalha espiritual por ele durante 3 meses, e não parei de orar enquanto os demônios não deixassem de interferir nas escolhas dos chefes. Eu tinha certeza que o meu filho não era promovido por causa das interferências dos demônios, e as minhas orações fizeram efeito. Porque na 5ª reunião para a promoção, os 4 demônios que possuíam os 4 chefes na reunião, cada um demônio possuía um chefe, e a 5ª reunião que era para ter acontecido no próximo mês não teve, e demorou ter essa reunião de promoção. Eles não iriam fazer a 5ª reunião, mas eu orei tanto que Deus mudou a mente deles, e depois de 3 meses de espera, eles resolveram fazer a 5ª reunião. Nessa 5ª reunião desceram 4 anjos, e cada um prendeu um demônio para não possuir os chefes na reunião para promoção, e o milagre aconteceu.
Os 4 chefes escolheram o meu filho para dar o cargo de químico na empresa. O meu filho era para ter sido escolhido se não fosse por interferência maligna. Ele ficou esperando 4 meses para ser promovido, porque os demônios não queriam deixar. Quando eu entrei na guerra dele, o meu filho já tinha perdido 4 meses. Eu não consegui derrubar essas barreiras nas primeiras orações, e foram 3 meses orando para derrubar os impedimentos. O meu filho esperou 7 meses para ser promovido. Pensam que não existe guerra espiritual dentro da empresa. Eu chamo isso de batalha espiritual empresarial. Se não viver em oração, o diabo dificulta os seus caminhos. Eu entrei na batalha espiritual do líder do grupo de jovens. Ele, por ser um rapaz que tem faculdade e talentoso, e era administrador na empresa, a inveja de outros funcionários cresceu na vida dele, e muitos queriam estar em seu lugar. Esse rapaz passou por muitas perseguições e calúnias. Não resistindo, pediu demissão por não aguentar a pressão. Ele era um ótimo funcionário que a empresa não queria mandá-lo embora. Ele próprio pediu a demissão para ter paz, mesmo ganhando bem e com um grande cargo. Não fez questão do salário e deixou a empresa. Ele me pediu oração um dia antes de pedir demissão. Eu orei, e Deus me mostrou na visão dentro da empresa dele, um monte de sombras passando de um lado para o outro. Era mais de 20 sombras correndo de um lado para o outro dentro da empresa, e naquele momento o Senhor me revelou que esses demônios eram os da perseguição, e o fizeram perder o seu emprego. Esse jovem foi procurar outro emprego, e todos os dias saía para procurar, e já faziam 2 meses que espalhava currículos e nada de o chamarem, nem para a entrevista ele era chamado. Eu achei estranho, porque ele tinha qualificações e experiências no ramo e ainda falava inglês, com curso de línguas e graduado na faculdade de administração, e como um administrador, ele já tinha 5 anos de experiência. Só pelo seu currículo já podiam contratá-lo. Ele me pediu ajuda mais uma vez em oração, pois já estava há 2 meses desempregado. Eu comecei a fazer campanhas de orações em casa, e Deus me mostrou um grande cachorro preto com olhos vermelhos em seu caminho, e na visão ele parou no caminho, e não continuou por causa do cachorro. E na segunda visão, eu vi quando as pessoas que selecionavam os currículos para entrevistas pegavam os currículos dele e até gostavam, e quando iam ligar para ele, um demônio lançava dardos na mente deles que desistiam de ligar, e rasgavam os seus currículos. Eu vi na visão 7 empresas, e cada uma tinha um homem responsável pelas contratações. Esses 7 homens, ao serem atingidos em suas mentes pelos dardos, desistiam de contratá-lo. Eu orei por esse rapaz, e disse para Deus aniquilar esses dardos. E quando terminei a oração, eu vi os dardos caindo ao chão. Os dardos não estavam mais indo em direção das mentes, e todos caíram iguais pedras no chão. Antes de eu entrar em sua guerra, já tinham 2 meses que ele estava tentando arrumar emprego e nada, e quando entrei na sua guerra, foram mais 3 meses de guerra para derrubar essa barreira. O rapaz, com todas as qualidades e formações em curso de inglês e graduação, já estava há 5 meses desempregado. Na época, o rapaz que era líder do grupo de jovens testemunhou a sua grande bênção. Tem irmãos que me questionaram o porquê da demora de receber a bênção. Eu respondi que na batalha espiritual, ninguém consegue as coisas fáceis, principalmente os servos de Deus. É melhor demorar em receber do que não receber nada, porque eu já vi demônios colocarem barreiras para os crentes não conseguirem empregos e ficarem desempregados. Nem sempre os desempregos são por causa da crise que o país está passando. Teve crente que ficou 10 anos desempregado por não gostar de orar, e não travou uma guerra para as barreiras do impedimento cair. Ele não gostava de orar, e sem emprego, foi fazer a obra e começou a orar, e Deus revelou para ele o porquê ele não conseguiu o emprego, porque não lutou contra os demônios trancadores da vida financeira. Teve crente que não conseguia emprego, e começou a passar necessidade ao invés de travar uma guerra orando para os demônios saírem do seu caminho e ele passar, porque a porta já estava aberta. Ele escolheu o suicídio. Quem não luta, se entrega de uma vez. Deus deu a Canaã para o povo de Israel, mas a terra que mana leite e mel não estava vazia e tinha muitos habitantes, e todos de 3 metros de altura. O povo de Israel, para conseguir a terra,
tinha que batalhar para conseguir herdar a terra, e para nós é a mesma coisa. Mesmo Deus falando que já nos deu aquela bênção, os demônios vão querer roubar, e ficará impedindo de conquistar a bênção. Ele pode roubar a bênção que Deus deu, se ele é o ladrão que está roubando a salvação. Guarde bem o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Se ele rouba a salvação, que é a maior bênção, é claro que irá roubar bênçãos pequenas como casamento, emprego e até os dons, e aquele que está solteiro e os que estão desempregados. E Deus já revelou que entregou a bênção. Vigiem, porque o ladrão pode roubar antes de chegar em suas mãos. O segredo é ficar em vigilância e oração, para sair os impedimentos das bênçãos. Nós temos que batalhar pelas bênçãos em oração que já é nossa, e não ficar de braços cruzados. Quando Deus disse ao povo que entregou a Canaã, não era para eles temerem os gigantes, pois Deus entregou em suas mãos. A guerra contra os gigantes não iria fazer perder, mas dominar aquilo que já era por direito do povo de Deus. Um irmão da igreja casado e com 3 filhos foi mandado embora da empresa, e fazia muitos cultos nos lares e expulsava demônios, e a sua demissão teve consequências. Ele foi demitido da empresa por injusta causa e sem motivos. Quando ele me disse isso, eu fui orar para saber o que houve, e na visão que tive com ele, esse irmão expulsou um demônio no culto que fez no lar de uma mulher. Esse demônio, para se vingar, possuiu o seu chefe que o demitiu. O irmão ficou um mês desempregado e saindo à procura, mas não abandonou a obra nos lares, até que ele me procurou, e disse que tinha 3 filhos e uma esposa, e precisava arrumar um emprego. Ele disse para mim ajudá-lo em oração, e quando orei por ele, Deus me mostrou um monte de portas trancadas, e um anjo descia do céu com uma chave, e abria todas as portas que o diabo fechou. E Deus me disse: eu já entreguei o emprego em suas mãos, é só tomar posse. Lembra quando entreguei a Canaã ao povo de Israel para tomar posse? A guerra contra os cananeus não mudaria a resposta de Deus. A guerra não iria tirar a vitória do povo de Deus, que já estava garantida. Os gigantes eram mais fortes, mas eu estava disposto a dar a vitória ao meu povo. Diga para ele que o seu emprego está guardado lhe esperando, e ele não conseguiu ainda porque não foi nos lugares certos. Eu disse a revelação para ele, e depois que falei, foram mais 4 meses de oração que ele teve, e o irmão sentiu de ir em uma cidade, e lá encontrou o seu emprego. Ele orou sozinho durante 1 mês, e quando eu comecei a ajudá-lo em oração, foram mais 3 meses nós dois orando, no total de 4 meses orando, e na visão que tive dos anjos abrindo todas as portas de emprego para ele, se cumpriu. Ele já estava trabalhando, e 2 meses depois, 3 empresas o chamaram para fazerem entrevistas. Ele saiu dessa empresa que ganhava pouco, e fez entrevistas nessas 3 empresas e foi chamado por elas, e escolheu uma dessas empresas para trabalhar. Ele escolheu uma empresa que não atrapalhava ele de ir ao culto, e ainda tirava folga sábado e domingo com um bom salário. 3 meses se passaram, e mais 4 empresas lhe chamaram para fazer entrevistas, mas ele já estava satisfeito onde estava trabalhando, e rejeitou os 4 empregos. As portas foram escancaradas para ele, a visão dos anjos abrindo muitas portas se cumpria. O guerreiro é digno de desfrutar do seu prêmio que lutou para conquistar. Tem irmãos que os demônios fecham as portas de emprego para ele, ao invés de entrarem em guerra de oração para conquistarem, ficam murmurando contra Deus. Ficam acusando a Deus pela demora de conseguir o emprego e falando: isso dá mais legalidade para os demônios fecharem as portas. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto por causa da murmuração, e a maioria não entraram na Canaã para receberem as suas bênçãos. Quem entrou foram os filhos e netos dele, e os 2 mais velhos, Josué e Calebe, que entraram por não murmurarem. Tem crentes que por causa das murmurações, morrem e não veem as promessas se cumprirem em suas vidas. Batalha espiritual na área judicial. Os demônios também colocam impedimento para a causa ganha na justiça não sair. Eu já vi crente esperando ganhar uma causa na justiça para comprar uma casa. Ele murmurou dizendo que Deus não estava agindo. Ele morreu esperando a causa na justiça, e quem ganhou foi a sua esposa que vigiou. Teve uma irmã que Deus disse que iria lhe dar uma casa, e não iria demorar. Deus iria tirar ela do aluguel,
e dá uma casa própria. Essa profecia foi no ano de 2008, mas ela começou a murmurar contra Deus ao invés de orar. Deus não se agradou, e usou um vaso que disse que iria lhe entregar a casa no ano de 2010, mas por causa das murmurações, só iria entregar no ano de 2018, e se ela continuasse a murmurar, iria estender os anos de espera. Quando lutamos no mundo espiritual, as orações de conquistas irão vencer os demônios do impedimento, mas quando trocamos a oração pela murmuração, atrasamos as nossas bênçãos. O crente que ora travando a guerra contra os demônios, o mundo espiritual o enxerga como guerreiros que merecem a sua vitória. Os murmuradores abrem legalidade para os demônios agirem, ou seja, aumentam as forças dos demônios para trabalharem, e diminuem o trabalhar de Deus. O mundo espiritual enxerga dessa maneira. Batalha espiritual na vida sentimental. A minha filha orava por um esposo, e Deus me revelou que iria entregar um homem de Deus para ela. Apareceu muitos crentes querendo compromisso com ela, e Deus me dizia assim: não são esses. A minha filha, antes de se converter, teve alguns relacionamentos que só trouxe sofrimento de decepções. Ela disse para mim assim: mãe, eu não tenho sorte no amor. E Deus me dizia assim: não é questão de sorte, é que esses homens, nenhum é a pessoa certa para ela. Eu tenho o melhor para ela na vida sentimental, espiritual e material. Até agora ela só fez as suas escolhas sentimentais que foram todas erradas. Diga para ela deixar eu fazer a minha escolha, que será apenas a única escolha que será certa. Eu orei e ungi a minha filha, para Deus proteger ela dos homens que têm espíritos malignos da sedução. Eu pedi para Deus revestir a minha filha de fogo, para incomodar os demônios dos seus pretendentes que são enviados pelo diabo, e foi o que aconteceu. Os homens se aproximavam dela, e não resistiam ficar perto dela por causa do fogo divino. Os homens iam embora e nunca mais apareciam. Todos os rapazes que se aproximavam, dizendo que eram crentes com as suas más intenções, desapareciam da vida dela. Na verdade, eles estavam endemoniados e não resistiam à presença de Deus. Quando Deus enviou a pessoa certa para a minha filha, foi um irmão que visitou a sua igreja, um profeta usado por Deus que não sabia da revelação que ele era o prometido da minha filha. Só ela e eu sabíamos. E o que aconteceu depois? Os demônios enviaram uma moça crente para esse homem de Deus que era o prometido da minha filha, e ele pensou que a moça era sua futura esposa e assumiu um compromisso com ela. A minha filha, ao saber disso, ficou desanimada e desistiu dele. Eu disse para ela: Deus lhe deu a benção, e você vai deixar o diabo roubar aquilo que já é seu por direito. Quantos anos já tem orado para Deus enviar um esposo, e agora irá desistir? A bênção já é sua. Você tem que tomar posse e tirar esses demônios do seu caminho. A minha filha começou a orar sozinha, e travou uma batalha espiritual de posse durante 2 meses. Depois de 2 meses orando, eu entrei em sua guerra para reforçar, e orando juntas mais 4 meses de oração, os demônios foram bombardeados e soltaram a bênção da minha filha. A moça estava conversando com o rapaz e caiu em sua frente endemoniada. O demônio que estava nela foi bombardeado com as nossas orações. Isso foi um sinal de que não era a pessoa certa para ele. Depois, o rapaz, ao descobrir que ela ficava com outros homens às escondidas, desistiu dela. A máscara de serva de Deus que o demônio colocou nela, o Senhor Deus tirou para o rapaz não ser enganado. Esse rapaz ficou solteiro, e a minha filha orou mais 1 mês por ele, e o rapaz se aproximou dela e passou a visitar a igreja onde ela congregava. Os dois oraram juntos mais 2 meses para Deus confirmar se aprovava o casamento. O rapaz, depois que foi enganado pela moça endemoniada, não queria passar pelas mesmas coisas mais uma vez. Deus confirmou a união deles, que assumiram um compromisso, e hoje estão casados e têm filhos. As coisas para conquistar é com muita luta. Tem irmãos que usam métodos de conquistas para terem uma esposa. Isso só funciona com os crentes carnais, mas com os verdadeiros servos de Deus não. Continue orando para as barreiras saírem da vida sentimental, e não diga que não tem sorte. É através dessa frase "eu não tenho sorte" que as ciganas, as cartomantes e tarólogas atraem as pessoas,
Elas dizem: você que não tem sorte no amor, você que perdeu o seu esposo, trazemos em 7 dias. E as pessoas que têm os seus caminhos cheios de barreiras vão procurar essas mulheres médiums. E os mesmos demônios que amarraram as vidas dessas pessoas acabam desamarrando o caminho delas, porque foram procurar essas médiums. E as pessoas passam a acreditar nessas médiums por trazerem a pessoa amada em poucos dias. Eu conheci uma irmã viúva que queria se casar de novo. Ao invés de ela entrar em oração, preferiu reclamar da carência. E Deus me usou para dizer que iria colocar um servo de Deus em sua vida. Os demônios começaram a trabalhar colocando barreiras em sua vida sentimental. Ela não orava para Deus quebrar os impedimentos e a promessa não se cumpria. Se ela guerreasse contra esses demônios do impedimento, eles iriam sair de seu caminho para ela passar, pois já tinha entregado a bênção sentimental em suas mãos. Essa irmã viúva deixou os demônios colocarem impedimento em sua vida sentimental, e a promessa de casamento não aconteceu. Ela chegou a questionar da minha profecia duvidando. Existem profecias falsas que também podem se cumprir, porque os demônios são astutos em fazer cumprir, e tem profecias verdadeiras que não se cumprem, por causa da rebeldia da pessoa. Moisés tinha promessas de entrar em Canaã, mas por causa de um ato da rebeldia, ele viu a terra, mas não entrou. Essa irmã morreu viúva e não casou. Os demônios não deixaram a profecia de casamento se cumprir, aproveitando da legalidade das murmurações dela. A viúva que queria se casar nem lutou por aquilo que Deus já o havia entregado. 1 Samuel 26 verso 8. Abisai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Quando Deus já garantiu a vitória e os demônios tentam impedir, você irá derrotar os demônios. Eles não podem impedir, porque Deus os entregou em suas mãos para derrotá-los. O que faltava para ela conseguir, era só tomar posse. E como podemos tomar posse? Crendo e orando para Deus tirar todos os impedimentos e derrubar todas as barreiras. Não podemos pensar que receber a vitória não terá impedimento dos demônios. O diabo usou a boca de Pedro para impedir que Jesus fosse crucificado para trazer a bênção da graça para nós. Mateus 16 verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E antes disso acontecer, quando Jesus estava no deserto, Satanás aparece a ele oferecendo o seu reino desse mundo. Essa investida foi para impedir que Jesus se crucificasse e desistisse da sua missão. Se o diabo tentou impedir o próprio Jesus, imagine a nós. Mas ele venceu esses impedimentos e nós vencemos também, porque temos o seu Espírito. Jesus passou por todos os testes ensinando o seu povo a passar também. Se eu ficar viúvo ou meu esposo ficar viúvo, não iremos querer nos casar, pois é uma guerra na vida conjugal. Os demônios familiares destruidores de lares e casamento tentam destruir sempre os casamentos. Eu conheci um pastor que tinha muita dificuldade de fazer a obra, e a sua esposa era um impedimento. Quando ela faleceu, o pastor começou a viajar pelo mundo e a sua obra cresceu. Ele não quis saber mais de se casar, e ficou viúvo até o seu falecimento. Batalha espiritual na vida conjugal. Teve uma irmã que o seu esposo foi embora de casa. Eu disse para ela: você conseguiu a sua bênção que era casar, e agora vai deixar o diabo roubar aquilo que Deus lhe deu. Aquilo que você conquistou não pode ser roubado. Ore para reconquistar o que já é seu. O esposo dela é um servo de Deus que se desentendeu com ela. Os dois não vigiaram, e abriram legalidade para o demônio trabalhar. Ela orou para ele retornar, e o Espírito Santo tocou em seu coração. Ele retornou para a sua casa e se reconciliaram pedindo perdão, batalhando por aquilo que é seu. O diabo levou, mas teve que devolver. O que é nosso o diabo não pode levar. Ele tocou nas riquezas de Jó, mas Deus o reconstituiu em dobro, porque aquilo que Deus dá, mesmo que o diabo toque por permissão divina, o próprio Deus dará tudo de volta em dobro. Eu já vi uma bruxa fazer um ritual para um homem de Deus perder tudo. Isso foi no ano de 1989. A bruxa não conseguiu vencer ele, e tocou em suas riquezas para ver se ele negaria a sua fé. O homem de Deus perdeu tudo, mas não a fé.
e continuou dirigindo a igreja. Nessa época eu era uma bruxa. O que me surpreendeu foi que esse pastor em 7 meses começou a prosperar. O povo da igreja, ao ver as necessidades desse pastor, começaram a ajudar. O pastor ganhou móveis para a casa e um terreno para fazer uma casa para ele e a sua esposa, e ganhou um carro do irmão para fazer a obra. E Deus usou um ímpio empresário para doar uma quantia alta de dinheiro, não para a igreja, mas para o pastor que estava desempregado. E tudo que o demônio levou do pastor, Deus deu muito mais. Aquilo que já era dele e o diabo levou, foi obrigado a devolver. Um jovem foi demitido da empresa e era o seu primeiro emprego. Era uma porta que eu havia profetizado para ele. Quando ainda estava desempregado e procurava um emprego, eu disse para ele: não aceite que o diabo roube o que é seu por direito. Deus não mentiu quando disse que abriria a porta. E a profecia se cumpriu. Não aceite que nenhum homem venha a fechar a porta que Deus abriu para você. Ore durante 40 dias sem parar, e voltará para a mesma empresa. O jovem orou, e depois de 40 dias, o chefe da sua empresa que o tinha demitido ficou com a consciência pesada, e ligou para o jovem e pediu para ele retornar. Aquilo que Deus dá ou promete já é seu. Olha Canaã que Deus prometeu ao povo de Israel. Ele cumpriu depois que o povo dominou a terra e tomou posse. O que falta nos crentes desanimados é tomar posse, tirando os demônios do impedimento do seu caminho. E como se toma posse? Orando por aquilo que já é seu, e não desistir enquanto não chegar em suas mãos. Está cheio de irmãos morrendo sem casar, sem construir uma família, sem conseguir aquele emprego que Deus lhe prometeu. As bênçãos de Deus não se cumpriram porque não tomaram posse, não derrubaram os demônios do impedimento e aceitaram eles fazerem o que quiseram. As promessas de Deus não se cumpriram não por serem falsas, mas foram vocês que não creram e desistiram de suas bênçãos. As bênçãos estavam esperando vocês, mas não foram buscar. É igual um emprego, ele não irá vir em sua porta se não for procurar. Uma faculdade gratuita não irá conseguir se não fazer a prova. E se não estudar, não passará na prova. Se a vida do crente fosse fácil de se converter, e Deus desse tudo sem orar, dessa maneira o crente não iria mais orar, e se esfriaria ficando um crente acomodado. Para tomar posse da bênção tem que lutar por ela. Jacó lutou com o anjo e não largou antes de ele o abençoar. Jacó não desistiu do anjo, mas essa bênção custou caro para ele. Nessa peleja ele ficou manco, e mesmo assim, não largou o anjo sendo valente até o fim. Ele foi persistente para receber a bênção daquele anjo tomando posse, mas não foi fácil. O dia amanheceu, e ele lutando. Quando se trata de servos de Deus, os demônios fazem ao contrário e tentam impedir que as bênçãos não cheguem em suas mãos. Isso acontece em todas as áreas, seja na sentimental dos solteiros, na conjugal dos casados, seja na área material, impedindo das pessoas terem casas ou emprego que o próprio Deus prometeu, seja na área financeira para a pessoa não conseguir um emprego melhor, ou subir de cargo na empresa. A pessoa estudou e se formou para trabalhar naquela área, mas nunca consegue, porque existe um impedimento no mundo espiritual. Eu não prego prosperidade, não sou adepta desse evangelho, mas se o crente estudou e se formou naquela área para trabalhar, eu não vejo nada de errado, porque só os ímpios podem fazer, estudar e se formar para conseguir e ter os melhores empregos, e os cristãos não. Quando o sol nasce, ele brilha tanto para o ímpio quanto para o crente. Todos têm os mesmos direitos nessa terra. A chuva, quando vem, cai no telhado de todos. Assim como o ímpio pode fazer uma faculdade e conseguir um bom emprego, o crente também pode fazer uma faculdade para conseguir um bom emprego. Isso não é pecado. Os crentes não são pessoas piores do que os ímpios para não merecerem. O crente pode fazer faculdade para ter um salário melhor, ou trabalhar naquilo que gosta. Isso não é teologia da prosperidade, que promete riquezas e grandes salários para a pessoa que não sabe ler e escrever. Os crentes têm que se qualificar e irem atrás de trabalho, e não esquecer de orar e repreender os impedimentos das trevas. Deus usa os ímpios para abençoar o crente materialmente ou financeiramente.
E quando não há profeta, Deus usa a boca dos ímpios para falar algo de Deus. Lembre-se que ele usou a boca de uma jumenta, e usou o feiticeiro Balaão para abençoar o povo de Israel. Não estou dizendo que Deus habita neles. Estou dizendo que Deus controla a boca para transmitir algo, controla o coração fazendo o ímpio abençoar o crente, e controla a mente do empresário para pensar no crente e o contratar para a sua empresa. Habitar é só nos crentes verdadeiros, mas controlar pode ser qualquer pessoa, até os animais. Deus pode fazer isso. Já vi caso de um cachorro salvar uma casa de um assalto. Ele protegeu o lar. Deus está no controle da vida dos fiéis, e quando Deus promete algo ele cumpre, mesmo que demore. Não deixe de orar pela promessa. Não esqueça de lutar contra os demônios do impedimento, e para cada bênção tem um tempo a ser cumprido. Existe horas, dia, semanas, meses e anos para Deus cumprir liberando a bênção. O tempo é de Deus, e não é o nosso tempo. Batalha espiritual na obra de Deus. Eu já vi Deus fazer promessas do cargo de missionário na vida de um ímpio. Os demônios colocaram impedimentos para ele nunca ser um missionário, colocando mulheres na vida dele e os prazeres do mundo. Esse homem não queria deixar o mundo e renunciar aos prazeres. Tudo isso são impedimentos dos demônios para não deixarem ele ir para o caminho de Jesus, e a promessa de missionário não se cumprir. Não é porque a profecia de missionário é falsa, é porque ele rejeitou a Jesus, e quando isso acontece, ele está rejeitando a ser um missionário de Jesus. Deus revogou a promessa de missão na vida dele, porque sabia que ele não iria renunciar ao mundo, e esse homem faleceu na perdição. O homem ímpio faleceu, e nem lutou pela sua salvação para ser um missionário, e não importa se a promessa é de salvação, casamento, emprego ou de ser um grande pastor, sempre os demônios irão lutar para que a promessa não se cumpra. Não é que os demônios têm força para impedir, o problema é dos crentes que não gostam de orar nessa guerra, e têm preguiça de sacrificar a sua carne. Muitos nem tentam e já desistem da batalha. Não querem tomar posse daquilo que é seu por direito. Outros até começam a guerra, mas desistem pela demora daquilo que Deus já lhe deu. Batalha espiritual na área espiritual, quando é para conquistar uma casa, um emprego, uma causa na justiça e um casamento, os demônios tentam impedir, e se for para conseguir os dons, todas as bênçãos da terra que é casa, casamento, causa na justiça, carro, emprego ou conseguir subir de cargo, todas essas coisas são perecíveis por serem da terra. Quando a igreja for arrebatada, tudo irá ficar. Quando as bênçãos que os crentes pedem vêm do céu como dons, armaduras de Deus, autoridade, unção e outros, todas essas coisas têm um alto valor no mundo espiritual. No mundo espiritual, um dom é mais importante do que o maior cargo na empresa, porque o dom é uma arma de combate contra os demônios. Não importa o tipo de dom, no mundo espiritual, as armaduras de Deus são mais importantes do que ter uma casa e um carro. No mundo espiritual, a autoridade que subjuga os espíritos malignos é mais importante do que uma porta de emprego na melhor empresa do mundo. No mundo espiritual, a unção de Deus em sua vida é mais importante do que um casamento. No mundo espiritual, a salvação é mais importante do que a fama. Eu admiro os crentes que não ligam para as bênçãos da terra, e vivem uma vida simples preferindo bênçãos dos céus, porque as coisas dos céus são mais importantes do que a da terra, porque é imperecível e eterno. As coisas de cima sempre serão mais importantes do que as coisas de baixo. Quando o crente pede um casamento, a bênção dele está na terra, e Deus manda procurar pela terra uma pessoa que será a certa para ele, igual Abraão que mandou o seu servo procurar uma esposa para Isaque. Quando o crente pede um emprego, Deus ilumina o currículo do servo em uma empresa. Quando o crente quer subir de cargo na empresa, Deus coloca na mente e no coração do chefe para promovê-lo. Quando o crente tem uma causa na justiça, Deus dá capacidade para o advogado e juiz ganhar a causa. Todas essas bênçãos terrenas, Deus trabalha na terra para dar os frutos terrenos para saciar os seus servos. E quando o crente pede dom, unção e autoridade, essas coisas não estão na terra, e sim nos céus. Então não tem lógica de Deus mover a terra para abençoar,
Se essas bênçãos não estão na terra, como essas bênçãos estão no céu, um anjo de Deus ou o Espírito Santo é quem entrega. Os dons o Espírito Santo entrega. Mas houve um caso na Bíblia, em que o próprio anjo desceu e entregou uma revelação a um profeta. Daniel 10 verso 12 ao 14. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. O profeta Daniel orou por uma bênção do céu que era uma revelação divina, e o anjo desceu com a sua bênção para entregar que era a revelação, mas o príncipe da Pérsia o resistiu durante 21 dias. Juntos com os reis da Pérsia tentaram impedir que o anjo entregasse a resposta ao profeta, e foram 21 dias que os demônios de alta hierarquia resistiram, e o anjo Miguel desceu em auxílio desse anjo. Enquanto Miguel guerreava contra o príncipe e os reis da Pérsia, o anjo foi até Daniel entregar a revelação sobre o fim dos tempos. Até Daniel teve que esperar 21 dias, e teve dificuldade de receber a revelação de Deus, porque existe uma guerra espiritual para conseguir algo, e muitos crentes reclamam porque a sua bênção está demorando. Não sabe que existe uma guerra no mundo espiritual, a qual não pode ver por sua causa. Irmãos, não murmurem contra Deus por não receberem a bênção. Entra na batalha com o anjo em oração. Peça para Deus tirar os demônios do impedimento do seu caminho. Os anjos também batalham em seu favor para lhe entregar a vitória. E o anjo, depois de entregar a resposta a Daniel, o anjo disse: irei lutar contra os reis e o príncipe da Pérsia, e o príncipe da Grécia virá. O anjo passa uma mensagem que estava voltando para a guerra espiritual, lembrando que o arcanjo Miguel já estava lutando contra o príncipe da Pérsia e os seus reis. E logo depois, ele anuncia que o príncipe da Grécia estava vindo, que era outro grande principado com os seus reis. O meu esposo orava pedindo o dom de línguas estranhas. Essa bênção que ele pediu não era da terra, mas era do céu, o que trouxe a ira dos demônios. Com um mês de oração, para receber esse dom que edifica a pessoa que fala, um dom que conversa direto com Deus, não com a igreja. Em um mês que o meu esposo orava para receber esse dom, eu vi um anjo descendo do céu com o dom de línguas estranhas em suas mãos, e as legiões dos ares fizeram uma barreira para o anjo não descer, fazendo ele retornar ao céu, e o meu esposo não recebeu o dom. Eu falo que quando pedimos as coisas da terra é uma luta, mas quando pedimos as coisas do céu, a guerra é mais travada, porque são armas que vão ser usadas contra os demônios, armas que vão ser usadas para salvarem as almas. Então os demônios ficam mais furiosos quando pedimos as coisas do céu. Aqueles demônios estavam formando barreiras no céu, para não deixarem o anjo descer. Eles sabiam que se aquela arma chegasse nas mãos do meu esposo, seria um perigo para eles. O dom de línguas fortalece o crente, e o deixa mais resistente contra os demônios. Por isso que eles não queriam deixar o anjo descer. Esses demônios não queriam ver o meu esposo fortalecido. E se fosse o dom da cura que o meu esposo tivesse pedido, o dom da cura para fazer o bem aos enfermos, aumentando a fé de quem vê uma pessoa ser curada de doenças incuráveis, levando até mesmo à conversão, os demônios também iriam formar uma barreira no céu, para não deixarem essa arma descer nas mãos de um servo de Deus. Vocês viram que para o anjo entregar uma revelação a Daniel, impediram o anjo, e foram os demônios de alta hierarquia que são os reis e o seu príncipe. Imagine receber um dom que irá usar sempre na obra de Deus, e se fosse o dom do conhecimento bíblico, os demônios iriam tentar não deixar o anjo descer, porque esse dom salvará muitas almas nas pregações, e também nos ensinos bíblicos doutrinários. E depois dessa visão que tive, vendo os demônios formando barreiras no céu, impedindo de o anjo descer, eu falei para o meu esposo porque ele não recebeu o dom.
Os demônios, além de impedirem a nossa conquista na terra, eles tentam impedir dos anjos descerem, e se o anjo vem para lhe dar a vitória, é porque Deus ouviu a sua oração, e se você desistir de orar, o anjo não vem entregar a sua vitória, e ficará esperando receber até a sua morte. Os demônios não irão deixar a bênção chegar até você, e o anjo não vai descer porque não ora, a não ser que alguém interceda por você batalhando pela sua causa. Entrar em guerra dos outros traz desgaste, eu sei disso por experiência, mas temos que interceder, e o meu esposo é a prova disso. Quando ele expulsou uma legião de demônios, ele ficou com o corpo cansado, parecendo que correu na maratona. A sua respiração ficou ofegante. Depois de um mês que o meu esposo orou para receber o dom e não obteve êxito, ele voltou a orar com mais força e até jejuava, e foi mais 4 meses de oração. A sua língua enrolou e começou a falar em mistério, na linguagem dos anjos quando estava orando, e foram 5 meses de oração para conseguir. Eu orando por essa vitória do meu esposo, pedindo uma resposta para saber como o anjo conseguiu passar pelas legiões dos ares. Deus me mostrou os céus se abrindo, e uns 7 anjos poderosos desceram e guerrearam contra as legiões dos ares, enquanto os 7 anjos mantinham as legiões demoníacas ocupadas na guerra. O anjo desceu com o dom de língua em sua mão e entregou para o meu esposo. Eu já vi um anjo descer até uma irmã, e mandar ela abrir a mão, e colocava uma pedra de brasa na palma de sua mão e deixava ungida, e disse: aonde tocar com essas mãos, as pessoas serão curadas, abençoadas e libertas. O que ela recebeu não foi o dom da cura, mas foi a autoridade para expulsar todos os males e expulsar os demônios. No caso do meu esposo, o anjo pediu para ele abrir a boca e colocou uma pedra de fogo, e quando a pedra tocou na língua dele, começou a falar na língua dos anjos, não nas línguas dos homens que são idiomas. Isso foi a visão que eu recebi sobre como o meu esposo foi presenteado. Depois ele pediu o dom da revelação, e foi uma guerra para receber. Teve vários impedimentos, mas conseguiu. Antes dos críticos quererem refutar, dizendo que somente o Espírito Santo pode dar dom de línguas e não o anjo, quando eles vieram com a espada, eu já estou com o escudo. A respeito do Espírito Santo, antes que falem que o anjo teve que entregar a revelação ao profeta Daniel, porque ele não tinha o Espírito Santo, antes do profeta Daniel existir, alguns profetas já tinham a presença do Espírito Santo como a prova de que ele já trabalhava no Antigo Testamento. O salmista Davi, Salmos 51 verso 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. 1 Samuel 16 verso 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Essa é a prova de que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento. Juízes 3 verso 9 e 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu à peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Números 27 verso 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Zacarias 4 verso 6. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma revelação da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ageu 2 verso 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não temais. Êxodo 31 verso 1 ao 5. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Sansão tinha a presença do Espírito Santo. Juízes 14 verso 6.
Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Esses são os versículos que provam que o Espírito Santo já trabalhava na terra e se apossava dos seus vasos. Então o anjo desceu para entregar a revelação a Daniel, porque tinha que ser assim, porque ele também tinha o Espírito Santo revelador em sua vida. Essa é uma das razões que defendo o dom de línguas do meu esposo que o anjo lhe entregou, apesar do Espírito Santo estar na terra. O profeta Daniel tinha o Espírito Santo em sua vida. Ele tinha o espírito profético e o dom de interpretações de sonhos, e quem deu esses dois dons foi o Espírito Santo. Quando Daniel pediu uma revelação a Deus, o Espírito Santo que estava na vida dele poderia revelar, mas o anjo teve que descer para lhe entregar a revelação. Existem várias formas de Deus trabalhar. Ele não se limita a trabalhar apenas em uma forma, mas em diversas formas. Deus não trabalha apenas na forma que pensamos. Ele vai além daquilo que não sabemos, e nos surpreende com uma forma de trabalhar que nunca vimos. O meu esposo ainda era um crente morno e era fraco na fé. Ele não tinha o Espírito Santo em sua vida, e por isso pediu o dom de línguas estranhas para poder, ao falar, ser edificado e conversar com o próprio Deus em mistério. Ao receber o dom, ele se fortaleceu e buscava a Deus muito mais. Isso contribuiu para não ser mais morno, e a presença do Espírito Santo começou a ficar mais forte em sua vida ao se aproximar conforme ele se santificava e orava. João 5 verso 1 ao 4. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Jesus já estava na terra para curar os enfermos, mas também um anjo descia para agitar as águas do tanque, que o primeiro ao descer ali, era curado das enfermidades. Nesse versículo, além de ter Jesus para curar, percebemos que um anjo também realizava as curas. Hoje quem está na terra fazendo a mesma função da cura é o Espírito Santo, que além de realizar as curas, ele também dá dons para os crentes curarem, e os anjos também podem fazer esse trabalho na terra. Da mesma maneira que Jesus fazia as curas e tinha um anjo no tanque de Betesda que fazia as curas, hoje não é diferente. O Espírito Santo cura, e os anjos também fazem essa função. Eles estão na terra para trabalharem para a igreja, e ainda tem aqueles que recebem o dom do Espírito Santo para curarem os enfermos. Dizer que o anjo não pode dar o dom de línguas, somente o Espírito Santo, é um erro, porque se fosse para o Espírito Santo fazer tudo sozinho, não precisaria mandar ele para a terra, pois é poderoso para realizar a obra sozinho e deter todos os demônios. Mas o Espírito Santo é o rei desse reino de luz que é a igreja, na qual o Espírito Santo governa entre esse povo e comanda os anjos ao seu favor para trabalharem para o povo santo. O Espírito Santo é Deus, ele tem as mesmas qualificações do Pai e de Jesus, e se falar que somente o Espírito Santo deu dons usando o versículo, Atos 2 verso 1 ao 11, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia,
Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Observe que esse dom de línguas que eles falaram ao receberem o Espírito Santo, eram o dom de línguas dos homens, porque todos entenderam a mensagem. Ali foi uma estratégia de Deus para evangelizar todas as nações que estavam ali, que ficaram admirados por verem homens que não tinham curso de idiomas falarem todas aquelas línguas. Antes de usar esse versículo para refutar o dom de línguas que o meu esposo recebeu, quero lhes dizer que o dom de língua que o meu esposo recebeu, foi a língua dos anjos. O dom de línguas que aconteceu no Pentecoste foi para evangelizar o povo de outras nações. A língua usada para evangelizar foi terrena. O dom de língua dos anjos ninguém entende. Não é uma língua para evangelizar igual os crentes do Pentecostes usaram. 1 Coríntios 14 verso 1 ao 2. Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Foi esse dom que o meu esposo recebeu, a língua desconhecida dos mistérios que ninguém entende. Esse idioma é usado para falar com Deus. Nem o diabo entende, pode até imitar, mas não entende. Esse dom de língua dos mistérios que ninguém entende, não foi essa língua que o povo de Pentecostes usou para falar com as nações. Se fosse, ninguém entenderia, mas todos os povos entenderam a mensagem de Deus que eles passaram. A língua dos anjos é bíblica, mesmo que os incrédulos digam que não existem. 1 Coríntios 13 verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Observe que ele fala no plural. As línguas dos homens foi o que aconteceu no dia de Pentecoste. Eles falavam a língua dos homens porque eles entendiam. Esse dom existe. Não precisa fazer um monte de curso para fazer a missão em outros países. O Espírito Santo dá esse dom. E também fala da língua dos anjos, que também é um dom de língua. Então não adianta usar o versículo de Atos 2 verso 1 ao 11, para dizer que o dom de línguas que o meu esposo recebeu somente o Espírito Santo pode dar. Ele recebeu um dom que não estava no dia de Pentecostes, que é a língua dos anjos. Se ele recebeu o dom de língua dos anjos, porque um anjo não pode entregar um idioma que ele mesmo fala, do mesmo modo que ensinamos a língua portuguesa para os haitianos que vêm para o nosso país, porque um anjo não pode ensinar o seu próprio idioma a um servo de Deus. Essas são as diversas maneiras de Deus trabalhar. Pode ser o Espírito Santo, mas também ele está no comando dos anjos e pode mandá-los fazerem também batalha espiritual dentro do império de Satanás. Vivemos nesse mundo de escuridão. Enquanto a igreja estiver nesse mundo, Deus não irá desamparar na área financeira e alimentos. Os ímpios do mundo conseguem as coisas fáceis, mas quando se trata dos cristãos que são verdadeiros, os demônios têm tanto ódio que não querem deixá-los conquistarem. Se você ora para ter uma pessoa e se casar, os demônios falam assim: as pessoas são nossas por fazerem a nossa vontade. Não daremos em casamento. O mundo está sob o nosso controle, e as pessoas que vivem nesse mundo das trevas são nossas. Só iremos liberar uma pessoa para casar, somente para quem faz a nossa vontade. Se você pede a Deus uma casa, os demônios falam assim: a casa que você pediu fica no nosso planeta que controlamos. Se você pede a Deus um carro, o demônio fala assim: esse carro foi eu que inspirei o meu agente para fabricar. O carro que está pedindo é fabricado na empresa do meu agente. A empresa em que meu agente fabricou esse carro, foi eu que entrei no pacto. Se você ora para conseguir aquele cargo na empresa para ter um bom salário, ou ora para ganhar uma causa na justiça que envolve muito dinheiro, os demônios falam assim: o dinheiro é meu, e fomos nós que inventamos a criação das cédulas. Não vamos deixar os crentes prosperarem com aquilo que é nosso.
Essa é a desculpa do porquê os demônios impedem as nossas bênçãos, dizendo que as coisas estão sobre o seu império. Então, porque quando pedimos as bênçãos dos céus, eles tentam impedir dos anjos descerem, sabendo que as bênçãos dos céus não estão dentro do seu império que fica na terra, e mesmo assim eles impedem de recebermos. Não importando se a bênção é da terra ou do céu, os demônios se sentem como os donos do mundo, e só dão as riquezas para quem eles quiserem, como as melhores casas, apartamentos, extensões de terras, as mulheres mais bonitas e os melhores cargos na política, enchendo esses de milhões de dinheiros. E os verdadeiros crentes, eles não querem que recebam nada desse mundo, nada que eles criaram por fazer parte do reino de Satanás. A Bíblia diz que estamos vivendo nesse planeta, mas não pertencemos a esse mundo. Os demônios dizem assim: para que os crentes querem empregos, casas e formarem famílias se não pertencem a esse mundo. Eu falo isso porque quando era uma bruxa, os demônios falavam essas coisas, mas eles se esquecem de uma coisa: Deus criou essa terra, e no último dia irá lançar Satanás e seus demônios no lago de fogo. Essa terra será queimada e purificada para nós morarmos aqui, por enquanto a terra foi transformada no império de Satanás. E só estamos aqui de passagem, somos peregrinos que pregam a salvação e a libertação das almas desse império. Vivemos dentro desse império, mas não servimos ao imperador dele. Vivemos nesse mundo de trevas, mas não somos os prisioneiros do príncipe desse mundo. Um rei, quando controla o mundo, ele coloca as suas leis e seus decretos. Mesmo vivendo nesse mundo, não iremos obedecer aos decretos do mundo e nem às leis desse rei maligno. Somos livres de obedecer às suas leis, porque já estamos debaixo de uma lei superior chamada graça. Não iremos obedecer às leis do rei desse mundo, porque já estamos obedecendo às leis de um rei muito maior chamado Jesus Cristo. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ir para a fornalha, mas não obedeceram ao decreto do rei desse mundo. Eles já obedeciam a um decreto muito mais valioso que veio de cima, um decreto celestial, não criado pela mente humana. Daniel e os 3 jovens não comeram da iguaria do rei, e nós não iremos nos alimentar das iguarias de pecado desse mundo. Daniel foi para a cova, mas não obedeceu ao decreto maligno que faz pecar contra Deus. E nós, como servos de Deus, não iremos obedecer ao decreto maligno desse mundo que é o pecado. E se o anticristo vier agora, fará os seus decretos e as suas leis, e não iremos obedecer, pois já servimos os decretos da graça e não iremos substituir a graça por nenhum decreto humano, porque o decreto celestial inspirado pelo Espírito Santo, que é a palavra, e ela está acima de qualquer decreto. O decreto de Deus é eterno na terra e para todos sempre. Mas enquanto o reino espiritual, que é a igreja, estiver dentro desse império maligno que é o mundo, Satanás não conseguirá controlar 100% o mundo, pois os servos de Deus, através das orações, impedirão os seus planos malignos. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra capacitando a igreja, os demônios não irão fazer o que querem. Então não adianta os demônios impedirem a igreja de conquistar as bênçãos na terra. A igreja tem o direito de conquistar as bênçãos, porque não somos piores do que os ímpios. Só eles podem conquistar as coisas na terra, como casa, carro, bons empregos, e os crentes não. A igreja merece muito mais, porque é o reino de luz na terra escura. Somos os filhos de Deus, e essa terra será a nossa herança no fim dos tempos, quando a nova Jerusalém descer do céu para a terra, que já estará purificada e transformada. Então, não abra mão daquilo que já é seu por direito. A terra será nossa, e porque não podemos ter as bênçãos que ela oferece nos dias de hoje, se abrir mão daquele emprego que Deus lhe deu, outra pessoa irá ficar em seu lugar. Se abrir mão daquela grande empresa, outro irá entrar e desfrutará do ótimo salário que deveria estar em suas mãos. Se abrir mão daquele cargo grande, a vaga que não quer não irá ficar vazia, e será ocupada por outra pessoa. O curso que você se formou para aquele cargo que queria ter, mas abriu mão do cargo, um ímpio irá ficar no seu lugar, a não ser que o seu chamado é para trabalhar para Deus e não para o homem. Então tem que abrir mão mesmo. As coisas do céu são maiores. Satanás pode controlar o sistema desse mundo,
mas a terra quem criou foi Deus. Essa terra será nossa futuramente. Enquanto estamos vivos nessa terra, não deixaremos aquilo que é nosso nas mãos dos demônios. O povo de Israel, além de serem abençoados espiritualmente, foram abençoados materialmente e ganharam a terra que mana leite e mel. Malaquias 3 verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. O povo de Israel que cumpriu esse versículo foi um povo que prosperou. Não estou falando que o povo tem que dar dinheiro. O que quero dizer é que quando cumprimos a palavra de Deus, Ele cumpre a promessa dele igual fez com o povo de Israel, abençoando as suas vidas. Isso não é pregar riquezas. A Bíblia diz que se buscarmos o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mais uma promessa de abençoar a vida dos servos de Deus. Desde que esse versículo seja cumprido, não podemos prender os corações nos bens materiais dessa terra. Mas Deus não diz que viveremos no deserto sem conquistas. As coisas da terra são acrescentadas na vida de quem busca o reino de Deus. E isso não é riqueza e nem teologia da prosperidade. Quem busca o reino de Deus está com o coração nele, e não em riquezas. E quem busca as coisas materiais, está com o coração nos bens materiais. Esses crentes não irão receber por não buscarem o reino. Não é pecado ter um carro para ajudar na obra. Não é pecado pedir uma casa a Deus, para sair do aluguel que paga uma moradia que não é sua. Não é pecado ter um mercado ou uma loja, para se livrar do sistema capitalista das empresas que muitas impedem de fazerem a obra. Eu vejo muitos homens de Deus que não podem fazer a obra de Deus, porque trabalham o dia inteiro e quase não têm folga. Homem de Deus que a empresa o faz viajar para todos os lugares. Vivem mais viajando do que com a sua família, e ter uma pequena empresa evita essa escravidão. Ter um bom emprego que não atrapalha fazer a obra e não impede de ir aos cultos à noite, é difícil de achar, mas para Deus não é impossível. Tem homens que Deus levantou para trabalharem só para Ele. Esses têm que esquecer de trabalharem nas empresas. Deus não quer que eles trabalhem para os homens e vai sustentá-los. E já tem aqueles que têm que trabalhar para os homens para sustentarem a sua família. Os crentes que Deus abre as portas de emprego, é para ajudar a obra de Deus. A igreja tem gastos com água, luz que precisam ser pagas, e aluguéis que precisam ser pagos para que a obra não venha fechar, e a igreja precisa ajudar os necessitados com alimentos. Então Deus irá abrir portas de empregos para os irmãos ajudarem a obra. Falarei dos reinos físicos que já passaram, e do último reino terreno que virá. Estamos no reino de transição para esse reino mundial. Daniel 2 verso 31 ao 34. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. No livro de Daniel 10 verso 12 ao 14, já lemos que o reino da Pérsia tinha um principado, assim como o reino da Grécia que tinha um principado antes desses reinos. A Babilônia tinha o seu principado, e também a Roma teve o seu. Cada reino que dominou a terra, vinha com um príncipe e os seus reis. Babilônia tinha o seu príncipe no comando, e os reis das trevas que influenciavam o reinado do rei Nabucodonosor. Porém, o reinado do rei Nabucodonosor caiu, e o trabalho desse principado se encerrou com os seus reis, que fizeram a Babilônia ser um reino idólatra e que governava com as mãos de ferro, e esmagavam os que se colocavam contra esse reino. A Pérsia do rei Ciro era influenciada por esse príncipe das trevas e seus reis.
que tentaram impedir a resposta de Daniel, lembrando que Daniel era um dos administradores do rei Ciro nessa época, mas esse reino era dominado por esse principado terrível, e o anjo disse que viria o príncipe maligno da Grécia e os seus reis das trevas, juntos trazendo o reino da Grécia e o que derrotaria a Pérsia. Depois que a Grécia foi derrotada, veio Roma com os seus imperadores, e por detrás desse reino, um príncipe das trevas e seus reis malignos, fazendo a Roma ser um império opressor dos cristãos. A Babilônia, Pérsia e Grécia oprimiram o povo de Israel. Já quando vem a Roma, já não se incomodavam mais com o povo de Israel, que caíram com o sono espiritual por não crerem no Messias. Mas o problema agora era os povos gentios que creram no Messias, e se tornaram mais odiados do que os israelitas. Esses morriam pela causa que defendiam, diferente do povo de Israel que preferiam cair na idolatria. Os cristãos preferiam morrer, mas não caíam na idolatria, não adoravam o imperador, o principado das trevas que estava controlando os corações dos imperadores de Roma. Era o príncipe das trevas, pior do que o da Grécia, Pérsia e Babilônia. Mas o povo que esses demônios estavam enfrentando não eram mais o povo de Israel, agora era um povo mais forte na fé, de uma aliança chamada a graça, não a aliança da lei, mas o povo da aliança eterna. Israel da lei queria vencer Roma na espada, mas eram incapazes de vencer em uma batalha física. Já a igreja estava vencendo Roma na batalha espiritual, cristãos morrendo pela causa do evangelho e convertendo o povo romano do império, enfraquecendo o principado de Roma e seus reis no campo espiritual. O principado só dominava a força da espada, fazendo os imperadores derrotarem outros reis. Mas no campo espiritual, viu os cristãos salvando as almas, ganhando multidões para o céu, e muitos morrendo martirizados e subindo ao céu. O principado percebeu que estava perdendo no campo espiritual, apesar de fazer Roma dominar o mundo inteiro através da espada. E o principado pensou: bem, quando não podemos contra o inimigo, iremos nos unir a ele. Foi quando o imperador Justiniano teve uma visão dada por esse principado, e decidiu não perseguir os cristãos e fazer a religião cristã ser a principal do império. Só que a religião cristã tinha que absorver muitas idolatrias das antigas religiões romanas, transformando o cristianismo em uma religião ecumênica, construindo uma igreja profana que era a mistura do evangelho cristão com a idolatria de imagens. O Principado de Roma mudou a sua estratégia partindo para a corrupção espiritual, ao invés de querer matar os cristãos. Todos os reinos que dominaram o mundo tiveram o seu governador cruel, mas por detrás desse reino, um principado que controla na esfera espiritual junto com os seus reis que influenciam os imperadores. Todos esses reinos que dominaram o mundo na época antiga, os seus domínios foram mais territoriais e políticos, assim como a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma tiveram os principados espirituais que governaram na esfera espiritual. O último reino também terá um principado pior de todos na esfera espiritual. Na Idade Média, se levantou o príncipe do reino do catolicismo e seus reis. Depois o catolicismo dominou na área espiritual, até Lutero conseguir se libertar da esfera da falsa religião, e despertar muitos povos que estavam presos, que já era outro principado e seus reis, que colocaram os seus domínios obrigando o povo a crer no catolicismo. Na Idade Média, na Idade Moderna, o catolicismo perdeu a força, e se levantou a ciência e a filosofia que defendiam o ateísmo. Na Idade Moderna se levantou um principado do reino da ciência e seus reis. Na Idade Contemporânea se levantou o principado da tecnologia e seus reis. E falta o último reino que virá dominar a Terra, que vai usar os artifícios de outros reinos anteriores como a tecnologia, a ciência, o catolicismo e a política de perseguição romana. E nesse último reino que virá, o anticristo sentará na cadeira, mas por detrás desse reino terá um príncipe com os seus reis, que irá controlar na esfera espiritual, o anticristo e o falso profeta. No último governo, acredito que o príncipe será o próprio Satanás que governará na esfera espiritual, para formar a trindade maligna junto com o falso profeta e o anticristo. O anticristo controlando a política, e o falso profeta controlando a religião.
dois poderes que irão se unir para controlarem o mundo. Política e a falsa religião nunca se separaram. As igrejas que se unem à política se corrompem, porque os mesmos demônios que fazem os políticos mentirem com as falsas promessas ao povo, esses mesmos demônios também irão mentir nas igrejas ligadas com a política. Já tem campanhas políticas nos altares e petições de votos nos púlpitos. Falarei da Igreja Escarlata, a meretriz. Constantino fundou uma igreja, e misturou as doutrinas cristãs com as doutrinas pagãs romanas, e introduziu os seus deuses na igreja, unindo cada deus pagão a um santo da igreja. Apocalipse 17 verso 1 ao 7. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E o anjo levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua fornicação, e na sua testa escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O apóstolo João viu um corpo espiritual de uma mulher assentada sobre as águas, prostituta, fornicadora, vestida de vermelho escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, com um cálice em sua mão cheio de abominação e da imundície de sua fornicação, escrito o nome: a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Quando João teve essa visão dessa mulher, diferente da noiva de Cristo que tem as vestes brancas e pura, essa visão de João se cumpre ao passar dos anos. Essa igreja nasce através do imperador Constantino, a Igreja Católica Romana, que se tornou uma grande igreja com superpoderes de governo. Constantino Imperador uniu a igreja com o Estado. A igreja primitiva nunca teve ligação com a política romana, mas esse imperador uniu a religião e a política, e nessa união nasceu uma igreja corrompida, que foi adornada de ouro e pedras preciosas através do imperador, e naquele momento essa igreja recebeu o poder judiciário e executivo de Roma. A política de Roma, que trabalhava para o reino das trevas, matou os 11 discípulos de Jesus, e ainda os cristãos que eles ganharam. Nasce uma igreja da mente do imperador que se dizia cristão. Ele foi o Papa, porque ele fundou uma instituição religiosa diferente da igreja que Pedro fundou. A igreja de Pedro não tinha envolvimento com a política, porque o reino da luz não tem aliança com o reino das trevas, e essa igreja começou a matar muitos cristãos que não aceitavam a sua doutrina. Uma mega igreja revestida de poderes reais, os adornos de ouro e pedras preciosas, é a riqueza que essa igreja conseguiu, explorando um povo pobre da Idade Média que nem terras tinham. A classe pobre foi oprimida, e tinham que dar os dízimos para essa igreja. Ali nascia a teologia da prosperidade. As pessoas tinham que confessar os seus pecados para essas autoridades religiosas. Na sua mão, um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua fornicação. Se vivia em fornicação, significa que não era uma igreja casada com Jesus, e se prostituiu com Mamon e com as imagens, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Essa igreja, mesmo não sendo casada, era mãe, produziu filhas fora do casamento, que são essas igrejas cristãs da prosperidade e as igrejas maçônicas. Essa igreja mãe das meretrizes estava ligada com a política, e as suas filhas também têm essa união com a política nos dias de hoje. Essa igreja praticou todas as abominações de atrocidades na terra. A mulher estava embriagada do sangue dos santos. Essa falsa igreja matou os servos de Deus por eles falarem a verdade, que livrou muitas almas do seu engano.
e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher prostituta, que é a falsa igreja, unida com a besta, que simboliza o governo. A união desses dois poderes, o reino religioso e o reino político, perseguiram os cristãos na época e mataram. O governo era unido com a religião, e os soldados do rei trabalhavam para essa igreja, perseguindo e matando os filhos de Deus. Isso irá acontecer futuramente, pois as igrejas estão unidas com a política e apoiam os governantes. Quando o anticristo assumir o governo, a igreja que está ligada à política o receberá. A igreja de Deus não pode estar ligada com a política, igual a prostituta que se assentou em cima da besta, representando a união dos dois poderes. A Grande Babilônia não é só um governo corrupto, também não é só um mundo que se tornou uma Babilônia de tanto pecado, e tampouco só a igreja meretriz do Vaticano. A igreja romana está desunida com as suas filhas, e perdeu toda a sua autoridade religiosa e política, mas ela terá que se unir com todas as suas filhas, e formar uma religião única com um governo único. Quando isso acontecer, não será mais aquela igreja romana que era a única da terra que perseguia os cristãos. Nessa geração, muitas igrejas foram criadas, e até aquelas igrejas que saíram de dentro dela por não aceitarem as suas abominações. O que acontecerá? Vai ser a união de suas filhas com a mãe para formar uma religião única, e também outras religiões diferentes e seitas que irão se unir, para formarem aquele superecumenismo. Estou me referindo sobre a união de todos os sistemas religiosos, que são as placas. Nenhum membro é obrigado a se unir para formar essa união imunda. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Isso significa que essa igreja estava assentada com o seu trono em cima das águas, e os peixes que estão embaixo do seu trono, por viverem embaixo da água, são as almas que estão sobre o seu poder. A igreja lidera esse rebanho através da sua falsa doutrina, com a qual fornicaram os reis da terra. Os políticos, ao acreditarem nas doutrinas dessa falsa igreja, e tendo fé nela pensando que é uma autoridade divina, praticaram a fornicação espiritual, pois os políticos não são casados com Jesus espiritualmente, e essa igreja prostituta, ao receber poderes e autoridade dos políticos sobre o povo, pratica a fornicação com eles, pois só Jesus é que pode dar autoridade para a sua igreja, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Os habitantes da terra, ao crerem em suas doutrinas, praticarão a fornicação espiritual da adoração aos deuses, imagens e aos homens. Os habitantes beberam o vinho do pecado dessa igreja, o vinho da fornicação espiritual, o vinho da idolatria, o vinho da mentira e o vinho da falsa doutrina. João 2 verso 1 ao 3. Passados 2 dias, a mãe de Jesus foi convidada para um casamento na aldeia de Cana na Galileia. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da festa, o vinho acabou-se, e a mãe de Jesus procurou-o para resolver o problema. João 2 versos 7 ao 9. Jesus disse aos criados que os enchessem até acima com água. Feito isto, ordenou: tirem algum, e levem-no ao mestre de cerimônias. Assim o fizeram. Quando este provou a água transformada em vinho, e não sabendo qual a sua origem, embora os criados soubessem, chamou o noivo. Jesus tem o vinho novo, e o mundo lhe oferece o vinho velho. Efésios 5 verso 18. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Vou encerrar esse penúltimo vídeo, e darei continuidade ao próximo vídeo.